Janjos e janjas do meu Brasil, univos! Comecemos então agora a nossa primeira aula de Direito Civil, parte geral, negócios jurídicos. Então vamos retomar da onde nós paramos em sala de aula. Nós estávamos falando de plano da validade e falamos dos 3 primeiros elementos do plano da validade, qual seja os agentes, o objeto e a forma, né? E faltou fazer o comentário sobre a manifestação de vontade. Então, rapidamente, porque o tema aqui, né, de acordo com a nossa divisão, vai ser plano da eficácia, tá? Só para a gente terminar o plano da validade, a manifestação de vontade, para que o negócio seja válido, ela precisa ser livre, ela precisa ser consciente e ela precisa ser de boa fé, né? Então, apesar de não previsto expressamente no 104 do Código Civil, é requisito de validade de todo negócio jurídico que a manifestação de vontade de ambas as partes ou das partes seja realizada de forma consciente. E o que é consciência? É a compreensão de todas as circunstâncias do negócio jurídico. Precisa ser feita de forma livre, ou seja, não subjugada, não controlada por outra vontade. E ela precisa emanar também com boa fé objetiva, lá no 422 do Código Civil, e boa fé subjetiva também. Significando dizer que a pessoa tem que agir de maneira honesta, leal, proba, reta, para que o negócio jurídico seja válido, tá? Quando então que o negócio jurídico seria inválido, mantendo o mesmo padrão que a gente via realizando, né, utilizando em sala de aula? Quando que o negócio jurídico seria inválido por um defeito na manifestação de vontade? Na verdade, esse é um grande tema do nosso próximo capítulo, que são os defeitos do negócio jurídico. Então, de antemão, agora, eu já queria te dar somente a seguinte informação. Todos os defeitos que afetam a manifestação de vontade, que a gente vai estudar todos eles, dolo, lesão, fraude a credores, coação, estado de perigo, etc., eles causam a anulabilidade do negócio jurídico, invalidade relativa do negócio jurídico, com exceção de um, que é a simulação, que provocaria a nulidade do negócio jurídico. Jorge, eu não entendi. O que é anulabilidade, nulidade? O que é simulação? Neste momento agora não é importante isso. A gente vai ter um capítulo, próximo capítulo, para a gente estudar isso, tá? Mas eu queria que você gravasse isso agora. Então, vamos lá. O negócio jurídico, para ser válido, a manifestação de vontade precisa emanar com consciência, liberdade e boa fé. Quando que o negócio jurídico seria inválido por problemas na manifestação de vontade? Quando tivesse um defeito na manifestação de vontade, a gente vai estudar todos eles, e agora você já vai saber que todos os defeitos que afetam a manifestação de vontade provocam invalidade relativa ou anulabilidade do negócio jurídico, com exceção de um, que é a simulação, que por sua vez provoca nulidade do negócio jurídico, assunto esse que a gente trata no próximo vídeo, tá? Beleza, então terminamos o plano da existência, terminamos o plano da validade e agora passamos para o plano da eficácia. Comecemos dizendo o seguinte: o que é eficácia? Vou te dar um conceito disso, você pode anotar esse conceito. Eficácia é a aptidão do negócio para produzir ou para a produção dos seus efeitos. Então, o que é um negócio eficaz? É aquele que está apto a produzir os seus efeitos. Tá? E eu vou te dar uma informação. Fizemos um raciocínio em sala de aula que era o seguinte: olha, se o negócio existe, isso não significa necessariamente que ele é válido. A gente tem que passar para o segundo plano do negócio jurídico e analisar a sua validade. Se você, entretanto, constata, portanto, o negócio que existe não é necessariamente válido, né? Entretanto, se você constata a validade do negócio jurídico, isso faz com que já se pressuponha, obviamente, também a sua existência. Ou seja, negócio válido é negócio existente também. E, de acordo com a disposição dos artigos 121 e seguintes do Código Civil, nós vamos pressupor, há um pressuposto de que o negócio válido já é eficaz. Tá? Então, constatada a validade do negócio jurídico, ele já é existente e ele também já é eficaz. Ou seja, ele já está apto a produzir os seus efeitos. Salvo se estiverem presentes
se estiver presente, uma das cláusulas chamadas de acidentes do negócio jurídico. A gente tem que tomar cuidado com este nome. Eu estou falando de acidentes e não estou falando de defeitos do negócio jurídico. Defeitos são vícios que afetam a validade do negócio. Então, defeito causa um problema no negócio jurídico. Enquanto o acidente do negócio jurídico são cláusulas que vão diferir no tempo, vão alterar no tempo a produção de efeitos. Eu faço uma comparação lúdica aqui. Se você está viajando do ponto A ao ponto B, imaginando que a estrada é o negócio, né, e o carro, por exemplo, são os elementos, a manifestação de vontade. Se você tem um defeito no seu carro, o seu carro não vai chegar ao destino final. Então, o defeito impede a chegada ao destino final, que seria a perfeição do negócio jurídico. Se você está viajando nessa rodovia e tem um acidente, você vai ter um atraso, né? Vai ter um engarrafamento, vai ficar mais lento, mas você vai chegar, né, à perfeição, ao destino final, que no nosso caso seria a perfeição, a produção dos efeitos do negócio jurídico. Então veja, o defeito ele vai impedir a produção dos efeitos do negócio jurídico porque ele vai afetar a validade. Enquanto o acidente do negócio jurídico, ele vai diferir, ele vai alterar no tempo a produção de efeitos, mas essa produção de efeitos já está acontecendo ou ela vai vir em algum momento. Tudo bem? Então nós vamos estudar agora os acidentes do negócio jurídico, que são aquelas cláusulas que vão afetar de alguma forma a produção de efeitos. E são 3 os acidentes do negócio jurídico previstos no Código Civil. Quais sejam? O termo, a condição e o encargo. Eu vou inverter a ordem do Código Civil, porque ele começa falando de condição, eu vou começar a falar de termo. Então o que é termo? Esse nome é utilizado de outra forma, mas aqui ele tem um conceito bastante específico para nós. Tá? O que é termo? Anotem esse conceito. Termo é uma cláusula que prevê um evento futuro e certo que de alguma maneira vai afetar ou diferir a produção de efeitos do negócio jurídico. Então, repito, termo é cláusula que prevê um evento futuro e certo que difere a produção de efeitos do negócio jurídico. Isso é termo. Tá? Certo no sentido de que há certeza da ocorrência desse evento. Esse evento vai acontecer. Pode ser que haja dúvida quanto ao momento da ocorrência, mas é certo que este evento vai ocorrer. Tá? Essa é certeza. E evento futuro é porque no momento que as partes celebram o negócio, esse termo, esse evento ainda acontecerá. Quais seriam os exemplos de termo mais comum de termo? Seriam as datas, basicamente, os prazos. Então, imaginem a seguinte situação. Eu faço um contrato de locação por temporada. Eu alugo uma casa para passar o Carnaval de 2021 na praia. Carnaval de 2021 é o termo, o evento futuro e certo, que vai diferir, que vai alterar a produção de efeitos desse negócio jurídico. Então isso significa, neste meu exemplo, que celebrado o negócio jurídico hoje, a produção dos seus efeitos só estará completa quando este evento no futuro acontecer, ou seja, quando o Carnaval de 2021 chegar. Né? Veja que o negócio fica suspenso, pelo menos em parte dele, eu não posso ocupar a casa, por exemplo, até que o evento futuro e certo chegue. Ou eu compro qualquer que seja um objeto hoje, para pagar dia 31 de março. Olha, 31 de março é o evento futuro e certo. Tá? E, portanto, um termo. Veja que o negócio já é existente, já é válido, mas a produção de efeitos lá no plano da eficácia fica diferida no tempo. Legal? Passemos agora para a classificação dos termos. A gente vai classificar os termos segundo alguns critérios. O primeiro critério que a gente vai classificar o termo, que vai parecer até um pouco paradoxal, é quanto à certeza. Né? O termo pode ser certo ou incerto. Eu prefiro, esse é o nome que a doutrina dá, eu prefiro chamar de termo determinado e termo indeterminado. Então, o que seria termo certo ou termo determinado? É aquele que há certeza da sua ocorrência e também do momento da sua ocorrência. Então, exemplo, seriam as datas, né? Ou seja, um pagamento, uma compra e venda a prazo, em que eu compro o objeto hoje, a coisa hoje, e pagarei dia 31 de março.
31 de março é um termo certo ou um termo determinado. Por quê? Eu sei que ele vai acontecer e sei o momento da ocorrência. Vai chegar dia 31 de março e eu tenho a precisão de quando isso vai acontecer. Tá? Posso dar um exemplo também da chuva, para a gente trabalhar a pegadinha da chuva aqui. Vamos lá, eu empresto um carro de uma pessoa, de um amigo meu, e digo assim, ô fulano, fica com o carro, vai utilizando, eu tenho outro veículo, entretanto, se chover essa semana, eu preciso desse carro de volta. Se chover essa semana, eu preciso desse carro de volta. Então veja só, esse termo não é certo. Por que não é certo? Eu tenho certeza, eu tenho na verdade dúvida se ele vai acontecer ou não, porque eu limitei o momento da ocorrência. Tem que chover essa semana, e isso é absolutamente imprevisível. Agora, se eu disser assim, fulano, toma esse carro, mas na próxima chuva, no dia que chover eu preciso dele de volta, porque eu preciso ir para o trabalho com ele, por exemplo. Pessoal, vai chover. Eu não sei quando que essa chuva vai acontecer, mas vai chover. Esse exemplo, então, seria um exemplo de um termo indeterminado ou termo incerto. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai acontecer, vai chover, eu não tenho dúvida disso, mas eu não sei quando. E esse é o próprio conceito de termo incerto ou termo indeterminado. É um evento que você tem certeza da ocorrência, mas não tem certeza do momento. Então, o exemplo seria, então, a próxima chuva, né? Um outro excelente exemplo, este exemplo com muito mais aplicabilidade prática, seriam os contratos de seguro de vida. A cláusula do contrato de seguro de vida mais importante é a morte. E a morte é um termo, entretanto, incerto ou indeterminado. Na verdade, a grande certeza da vida, né? Todos nós sabemos que vamos morrer um dia, nós não sabemos quando, fazendo com que a previsão de uma cláusula que faz com que o negócio produza efeitos no momento da sua ocorrência, que entretanto é um momento incerto, você está diante então de um exemplo de termo incerto. A morte é um grande exemplo de termo incerto. Certeza da ocorrência, mas incerteza quanto ao momento. Tá? Então a primeira classificação do termo é essa. A segunda classificação do termo, que é importante, meus queridos, é a classificação quanto aos efeitos diante do negócio jurídico. Essa é a mais importante de todas. Nós temos aqui nessa classificação os termos suspensivos, também chamados de iniciais, e os termos resolutivos, chamados também de termos finais. Então comecemos pelo termo suspensivo. O que é um termo suspensivo? É o termo que vai impedir a produção de efeitos do negócio jurídico até que ele ocorra. Ou seja, esse negócio jurídico tem os seus efeitos ficam suspensos até que o evento ocorra. Ocorrendo o evento, aí ele passa a produzir efeitos. Eu te dou uma dica. Como é que você faz para saber se um termo é suspensivo? Olha para o negócio jurídico e se pergunta, no momento da celebração do negócio, esse negócio já está produzindo todos os seus efeitos? Se você disser que não, é porque você está diante de um negócio celebrado com um termo suspensivo. Vamos voltar ao exemplo da casa de praia. Eu alugo a casa para passar o Carnaval de 2021. Veja, Carnaval de 2021 é um evento futuro e certo, portanto, termo. E ele impede, a previsão desse evento impede que eu, por exemplo, ocupe a casa. Eu não posso usar a casa até que chegue o Carnaval de 2021, fazendo com que esse termo seja um termo suspensivo, portanto. Tá? Então é isso, o termo suspensivo é aquele que impede a produção de efeitos do negócio jurídico até que ele chegue. Né? Por isso chamado também de termo inicial. Ok? O termo resolutivo ou final é exatamente o contrário disso. O termo resolutivo final é aquele que prevê um evento que, acontecendo, vai pôr fim ao negócio jurídico. O negócio jurídico vai deixar de produzir os seus efeitos, vai ser resolvido. Por isso, resolutivo. E o macete é o mesmo. Você olha para o negócio jurídico e se pergunta, esse negócio está produzindo todos os seus efeitos no dia da celebração? Se você disser que sim, e que o evento futuro vai encerrar esses efeitos, ora, obviamente, você está diante de um termo resolutivo ou um termo final. Então poderia ser também um contrato de locação com prazo determinado. Eu faço um contrato de locação hoje com vigência de 1 ano. Né? Eu teria que devolver a casa dali 1 ano. Ou a locação de um carro. Você vai numa locadora de carro qualquer,
de veículos qualquer e aluga um carro para ficar 4 dias com ele. 4 dias seria um exemplo de termo final ou resolutivo. Chegando o 4º dia, você tem que devolver o veículo, resolvendo, pondo fim aos efeitos desse negócio jurídico. Tá? Então é isso. Suspensivo e resolutivo, inicial ou final. Basta você se perguntar, o evento futuro incerto, ele impede a produção de efeitos do negócio jurídico até que ele chegue? Se sim, isso é suspensivo. Ou o evento previsto, ele põe fim ao negócio jurídico, encerrando seus efeitos? Então este seria um exemplo de termo resolutivo. Fechou? Então o termo é isso, muito simples, sem grandes dificuldades aqui. Passemos à condição. A definição de condição, ela é o inverso da definição de termo. O que é condição? Condição é uma cláusula que prevê um evento futuro e incerto, que vai diferir de alguma forma, afetar de alguma forma a produção de efeitos do negócio jurídico. Então vejam só, na condição o grande marco é a incerteza. Nós não sabemos se o evento vai acontecer ou não. Então, a título de exemplo, eu poderia dizer assim, o resultado de um jogo. Né? Então, vamos lá, 2 pessoas fazem entre si um contrato de aposta. Se meu time ganhar, eu te pago R$1.000. Se meu time perder, eu te pago R$1.000. Se meu time ganhar, você me paga R$1.000. A final do campeonato só vai acontecer no dia 20 de dezembro. E nós não sabemos, portanto, qual é, neste momento da celebração do negócio jurídico, qual é o resultado final do jogo. Então, há absoluta incerteza, até mesmo quanto à ocorrência do evento. Nós não sabemos se ele vai ocorrer e de que forma que ele vai acontecer. Por isso, o nome dessa cláusula é a condição. Isso vai ter um importante efeito, a gente vai falar isso daqui a pouco, quanto à aquisição de direitos se comparado ao termo. Eu faço a explicação em conjunto. Tá? Vamos novamente classificar a condição. A condição também ela pode ser classificada inicialmente quanto aos seus efeitos e ela será também suspensiva e resolutiva, da mesma forma que um termo. Então, até porque você pode voltar na explicação e fica muito simples de você compreender isso, a condição suspensiva é aquela que presente no negócio jurídico impede a produção de efeitos, suspende a produção de efeitos até que ela ocorra. No dia da celebração do negócio jurídico, os efeitos não estão acontecendo ainda e a gente depende da ocorrência da condição para que esse negócio ocorra. É o exemplo do contrato de aposta. Faça um contrato de aposta hoje, mas o jogo é só dia 20 de dezembro. Durante todo esse tempo, os efeitos do negócio jurídico estão suspensos, porque a gente precisa esperar o evento acontecer, entender se ele vai acontecer ou não, de que forma ele vai acontecer, para que ele produza os seus efeitos. Veja que você está claramente diante de uma condição suspensiva. Quando você está diante de uma condição resolutiva, o efeito é o inverso. Eu tenho a celebração de negócio jurídico hoje, com a produção dos seus efeitos, e ocorrendo uma eventual condição, um evento que é futuro e incerto, esse evento vai pôr fim ao negócio jurídico, né? Se ele acontecer nos moldes que as partes previram no negócio jurídico. Então, é o exemplo lá da chuva que eu dei. Né? Eu empresto um carro e digo, fulano, se chover essa semana, ou se acontecer das atividades da minha empresa pararem, ou eu voltar a trabalhar essa semana, eu preciso do carro de volta. Veja, eu não sei se vai chover essa semana, eu não sei se eu vou voltar a trabalhar essa semana, mas se acontecer, esse contrato de empréstimo que eu fiz de comodato, que eu fiz com meu amigo, ele precisa terminar. Ele vai ter seus efeitos encerrados, meu amigo terá então que devolver o meu carro. Né? Então veja, resolutivo porque no momento da celebração o negócio já está produzindo todos os seus efeitos e ocorrendo porventura o evento que a gente previu, este evento vai pôr fim ao negócio jurídico, o negócio será resolvido. Né? Por isso, condição resolutiva. Qual é o grande ponto aqui, se nós compararmos o termo suspensivo para a condição suspensiva? Esse é o detalhe importante para a gente tratar dos dois. Como no termo suspensivo nós temos certeza da ocorrência, vai acontecer, o Código Civil vai dizer, e eu vou te dar um exemplo que prova para você claramente, né, essa situação. O Código Civil vai dizer que na presença de um termo suspensivo, as partes já adquirem direitos diante do negócio jurídico, entretanto não podem exercê-los.
Mais especificamente, o Código Civil diz assim: na presença do termo suspensivo já há aquisição, mas não há o exercício de direitos. E isso é muito claro. Quer ver? Você aluga uma casa por temporada, vai lá, você já até fez o pagamento integral da locação, mas a locação só vai acontecer lá no dia, no carnaval de 2021. Aí o locador te liga dali um mês e diz assim: fulano, eu encontrei outra pessoa que resolveu me pagar até mais caro, então você não vai mais poder ocupar a casa não, eu aluguei para outra pessoa. Veja, nesse exemplo você não tem uma sensação de que os seus direitos estão sendo afetados de alguma forma? Eu vou até dizer mais, você já tinha comprado uma passagem aérea, você já tinha comprado a roupa de banho que você ia usar, você já tinha reservado um carro, né, na cidade, onde já tinha pago inclusive o carro que você vai utilizar lá na cidade onde você vai passar o carnaval, e agora você está sendo impedido de gozar, né, desse contrato. Não dá uma sensação, então, de afetação dos seus direitos? Essa sensação está correta. O Código Civil, ele protegeu essa sensação porque, diante de um termo suspensivo, já há aquisição de direitos. Você só não pode, entretanto, exercê-lo. Você tem que esperar o termo acontecer para que haja um exercício, nesse meu exemplo, para que você possa ocupar a casa. Então, na presença de um termo suspensivo, as partes já adquirem direitos. Quando a gente passa para a condição suspensiva, exatamente pela incerteza da condição, o efeito vai ser o inverso. O Código Civil vai dizer: olha, celebrado o negócio com condição suspensiva, as partes não adquirem direitos e tampouco podem exercê-los. Exatamente porque a gente não sabe sequer se o evento vai acontecer nos moldes que as partes previram. Então, se eu disser assim, hoje, que eu pagarei a você R$1.000 se meu time perder o campeonato, nenhum de nós temos direitos diante desse negócio enquanto não acontecer lá o evento. E se ele acontecer, porque pode ser, por exemplo, que o campeonato seja totalmente cancelado, que esse jogo nunca ocorra. E aí, portanto, não há que se falar em aquisição de direitos. Então, resumindo essa explicação, no termo suspensivo, há aquisição, só não há, entretanto, a possibilidade de exercício de direitos. Já na condição suspensiva, não há sequer aquisição e tampouco a possibilidade de exercício de direitos diante daquele negócio jurídico. Fechou? E aí nós chegamos numa situação agora em que o Código Civil comete um grande vacilo, um grande deslize. Ele vai começar a falar de condições ilícitas, condições impossíveis, quando na verdade ele está tratando de objeto do negócio jurídico, que nós já falamos lá no plano da validade. E isso é um deslize tão grande, tão criticável, que já aqui no plano da eficácia, ele vai falar que a condição, se for assim ou assado, ela vai provocar a invalidade do negócio jurídico. Veja só a incoerência, nós já tínhamos superado a análise da validade do negócio. O plano da validade já foi. E agora ele está falando de condição, ou seja, mera produção de efeitos, plano da eficácia, e ele volta lá atrás para dizer que se a condição for dessa forma, o negócio será inválido. Então vejam só, é uma grande incoerência técnica do Código Civil, mas nós temos que aprender exatamente dessa forma, porque é assim que você vai enfrentar isso na sua vida acadêmica, é assim que você vai enfrentar isso na sua vida profissional. Simplesmente porque isso é uma previsão da lei, né? Então não há como a gente inventar aqui outra forma de se explicar isso, a não ser da maneira que o Código Civil prevê. Então vamos lá. Condição ilícita. Condição de fazer coisa ilícita. Aqui não há grande dúvida. Como a própria condição, o próprio evento ofende o ordenamento jurídico, outra não é a solução, senão a própria invalidade do negócio jurídico. Então o Código Civil diz claramente que as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita provocam a nulidade do negócio jurídico. Tá? Então, invalidade do negócio jurídico se a condição for ilícita. Então, eu digo assim, fulano, se você matar aquela pessoa, eu te pago R$10.000. Veja, a condição de fazer coisa ilícita, ou condição ilícita, propriamente dita, provoca a invalidade do negócio jurídico. O negócio, portanto, nunca poderia produzir nenhum efeito, e se eventualmente esses efeitos forem produzidos, esses efeitos têm que ser desfeitos na medida do possível. Tudo bem? Então, se a condição é ilícita, o negócio jurídico é inválido. E aí chegamos na condição impossível.
Bem, primeiro vamos tratar do que é impossibilidade. A gente já falou disso lá em objeto, não vou esmiuçar esse assunto agora, mas a condição impossível é aquela de fazer coisa impossível. E aí nós temos aqui uma análise que tem que ser feita. Atenção para este detalhe. Eu já até fiz essa explicação em sala de aula, mas vou voltar nesse ponto para que todos vocês, aqueles que não estavam na aula, ou aqueles que sequer são meus alunos, possam ter a compreensão completa disso. Se a condição impossível, por exemplo, ficar debaixo da água 5 dias sem equipamento de respiração. Se essa condição impossível for suspensiva, atenção para isso, ela é impossível e ela é suspensiva. Significa dizer que ela nunca vai acontecer e ela teria que acontecer para que o negócio produzisse efeitos. Está vendo a incoerência? Nessa condição eu pergunto a todos vocês, no estilo Dora Aventureira, esse negócio poderia irá algum dia produzir efeitos? Tempo. Condição impossível e suspensiva. O negócio está suspenso, os efeitos do negócio estão suspensos, aguardando a ocorrência da condição. Mas essa condição é impossível, ela nunca vai acontecer. Então esse negócio nunca vai produzir efeitos, certo? Negócios jurídicos foram feitos, são criados, têm por essência a produção de efeitos. Ora, se ele nunca vai produzir efeitos, se é um negócio celebrado para nunca produzir efeitos, o Código Civil diz que ele também é inválido, igual à condição ilícita. Fechou? Mas olha agora, disse o Código que se a condição for impossível e resolutiva, esse negócio será válido e a gente vai desconsiderar a presença da condição. Eu vou repetir, o negócio é válido e a gente desconsidera a presença da condição. O Código Civil diz assim, considera-se não escrita a condição impossível ou resolutiva. É como se ela não tivesse presente, ainda que o negócio seja verbal, tá? Apesar dele falar não escrita. Então eu vou te dar um exemplo, eu vou dizer assim, fulano, tá aqui, ó, R$1 milhão para você treinar e investir, mas se você não conseguir ficar debaixo da água 5 dias sem equipamento de respiração, dentro deste ano, por exemplo, você tem que me devolver o dinheiro. Ou dentro de um prazo razoável que seja, você tem que me devolver o dinheiro. Veja só, no dia da celebração o negócio já está produzindo efeitos. Eu estou te dando dinheiro já. E digo que se você não conseguir cumprir essa condição, que é absolutamente impossível, ficar 5 dias debaixo da água sem equipamento de respiração artificial, o negócio estará desfeito. Olha o que o Código Civil falou. Esse negócio é válido e a gente desconsidera a presença da condição. É como se o Código Civil estivesse transformando esse negócio, no meu exemplo, numa doação pura e simples. Como se eu estivesse te dando R$1 milhão e porque eu simplesmente vou desconsiderar essa condição, já que nunca ela vai acontecer. Maravilhoso isso, né? É como se fosse uma punição para as partes, uma sanção mesmo, por terem previsto uma condição resolutiva e impossível. Então, resumindo, recapitulando, condição impossível, suspensiva, ela faz com que o negócio seja inválido, porque esse negócio nunca irá produzir efeitos. Condição impossível resolutiva, o negócio é válido. E, entretanto, a gente vai desconsiderar a presença da condição, é como se ela não tivesse ali presente. Legal? Então, nós estudamos 3 classificações das condições. As condições quanto aos seus efeitos, suspensiva e resolutiva. A condição ilícita é aquela condição que impede, né, que ofende o ordenamento jurídico e, portanto, o negócio é inválido. E a condição impossível, que, entretanto, os seus efeitos dependem da sua modalidade. Se ela for impossível suspensiva, o negócio nunca vai produzir efeitos, então, portanto, ele é inválido. Se ele é impossível resolutiva, o negócio já está produzindo efeitos e a gente vai desconsiderar a presença da condição e, portanto, ele é válido. Fechou? E tem aquele debate que nós fizemos também da condição inicialmente impossível. É aquela condição que, no momento da previsão do negócio jurídico, da celebração do negócio jurídico, ela não se realizaria. E a gente caminharia, portanto, para a invalidade do negócio. Entretanto, durante o termo, que significa durante o prazo de execução do negócio, antes do fim dele, antes do termo, a condição que era até então impossível se realiza. E aí o Código Civil, ele salva esse negócio, ele fala, olha, se essa condição se realizou, o negócio tem que ser considerado válido.
Vou dar um exemplo, até porque a gente já discutiu isso em sala de aula, mas novamente para que todos acompanhem. Eu estou patrocinando um atleta de alto desempenho, mas prevejo uma condição, dizendo que se ele, em 5 anos, não correr 100 metros rasos abaixo de 6 segundos, o recorde mundial olímpico é de 10 segundos. Baixar um segundo é muito, muito difícil. E eu vou lá e prevejo uma condição que no momento que eu celebro o negócio, é absurdamente impossível alguém correr 100 metros rasos em menos de 6 segundos, num prazo de 5 anos. No momento da celebração, esse negócio era, essa condição, que não é condição coisa nenhuma, mas esse fato era impossível. E esse atleta começa a treinar, esse cara realmente ele é inexplicável, as condições físicas dele são antes nunca vistas, e em 3 anos, esse atleta consegue correr 100 metros rasos em 5 segundos, tornando aquele evento que era até então impossível em absolutamente possível. O que o código diz? Esse negócio tem que ser salvo, ele tem que ser considerado válido. Essa condição, portanto, inicialmente impossível, que antes do termo, ou seja, antes do fim do negócio, se realiza, ela não provoca nenhum efeito diante do negócio jurídico. O negócio jurídico, então, seria válido. Legal? Chegamos então ao último acidente do negócio jurídico, partindo já para o final desta aula, que é o encargo. O que é o encargo, também chamado de modo ou ônus? O encargo, modo ou ônus, é uma obrigação assumida pela parte diante de uma liberalidade praticada pela outra. Tem grandes críticas para a gente fazer aqui, mas repito, é uma obrigação, um ônus, assumido por uma das partes diante de uma liberalidade a ser praticada pela outra. O melhor exemplo de encargo, modo ou ônus, é a doação com encargo, ou a doação modal, ou a doação com ônus. Então seria assim, fulano, eu vou te doar um terreno, o terreno vale 300 mil reais, desde que você lá no fundo do terreno construa uma capelinha em homenagem a São Jorge, né? Isso seria, portanto, um exemplo de encargo, né? Uma obrigação, um modo ou um ônus assumido por uma das partes diante da liberalidade praticada pela outra. Veja só, o objeto do negócio jurídico também é uma obrigação. Como é que eu diferencio o objeto do negócio jurídico do ônus, do modo ou do encargo? O objeto do negócio jurídico, salvo nos negócios aleatórios, ele precisa estar marcado pela sinalagmaticidade, ou seja, pela proporcionalidade. A minha obrigação equivale o meu sacrifício equivale ao benefício que eu vou fazer. Para que seja modo, pessoal, eu tenho que estar diante de uma obrigação que seja ínfima, pequena, desproporcional à liberalidade que eu vou receber da outra parte. Então veja, a doação de um terreno e a construção de uma capelinha lá no fundo do terreno, né, para ser bem didático. É muito diferente da doação de um terreno em troca de um outro, ou a doação de um terreno em troca de um carro que vale 250 mil reais. Isso não poderia ser considerado sequer doação, e sim permuta, né? Então, para ficar claro, tem que haver uma grande desproporcionalidade entre a liberalidade e o modo para que ele seja considerado modo, tá? Modo, encargo ou ônus. Qual o grande detalhe quanto aos efeitos do encargo, modo ou ônus, segundo o Código Civil? O Código Civil diz que a presença do encargo não impede nem a execução, nem a aquisição de direitos, nem o exercício de direitos. Ou seja, o simples fato do encargo estar previsto no negócio jurídico não faz com que os efeitos sejam alterados. O que o Código Civil está nos contando é o seguinte: somente se houver o descumprimento deste encargo em um prazo previsto pelas partes, ou num prazo razoável, se as partes não previram prazo para o seu cumprimento, é que uma das partes poderia buscar a resolução judicial daquele negócio pelo descumprimento do encargo. Mas a simples presença e até mesmo o simples descumprimento do encargo nesse prazo previsto pelas partes ou razoável não faz com que os efeitos sejam alterados. Tudo bem? E aí eu queria te dar uma dica, já a dica final, para você diferenciar a condição de encargo, porque o próprio Código Civil, pessoal, eu vou dizer até mais, a própria jurisprudência, faz confusão entre as duas coisas, tá?
uma dica minha, como é que você faz para diferenciar condição de encargo? A condição, quando ela é prevista, isso nem seria condição, tecnicamente falando, mas quando a condição é prevista no negócio jurídico e depende de um evento acontecer, a condição, e só será a condição se esse evento for externo ao negócio, independentemente da vontade das partes. E também quando você não estiver diante de uma liberalidade. Então, vou dar um exemplo muito nítido. Eu tenho 2 filhos, Manuela e Rafael. Eu digo assim, Manuela, se o seu irmão passar no vestibular, eu vou te dar um carro. Um carro para você, né, poder levá-lo para a escola, para você poder usar também durante o dia e tal. Veja só, o Rafael passar no vestibular é um evento que independe da vontade da Manuela. Ela até pode empregar esforços, estudar com ele, cobrar que ele estude, etc. Mas efetivamente, lá no final, passar no vestibular é um evento que depende da vontade dela e o meu negócio está sendo feito com ela. Veja, o nome disso, pessoal, seria condição. Um evento externo ao negócio que a sua ocorrência independe da vontade das partes. Seria diferente de eu virar para a Manuela e falar, Manuela, se você passar no vestibular, eu te doarei um carro. Veja que agora, a ocorrência desse evento depende totalmente do esforço dela. Ela vai ter que se dedicar, se sacrificar, para que ela possa receber essa minha liberalidade. Então, o encargo, ele é interno ao negócio jurídico e dependente de atitudes, de esforços da própria parte. Esse é um grande método para você ser muito criterioso, muito técnico e diferenciar encargo de condição. Apesar de, como eu disse, o Código Civil faz essa tremenda confusão, a própria jurisprudência também não tem muito critério para falar desse assunto. Legal? Então esse foi o plano da eficácia, terminando aí a escada pontiana. Espero que tenham gostado. Por favor, inscreva-se no nosso canal, ativem as notificações, isso é importante, porque nós estamos nesse caminhar, né, de aulas à distância. Toda vez que eu postar um vídeo, você será avisado, e isso também contribui, né, para o crescimento desse nosso canal, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse material. Legal? Compartilhe com seus amigos, divulguem esse material, nós estamos nessa caminhando juntos mesmo, tá? Janjas e Janjas, grande abraço, bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo.